Vou apresentar ela aqui para vocês. Tá tudo registradinho aqui. Vamos lá. Baiana de Salvador. Delícia! Ontem à noite eu fiz uma live com uma baiana também. Delícia conversar com esse povo que é da calmaria, que tá tudo bem sempre. Quero saber se você também é assim, Manuela. Baiana de Salvador, mora na Alemanha desde 2005, autora de Ventos Nômades, Encontra Marés, assim como Comida de Gringo, Sem Presepada, recém-lançado, depois você vai mostrar ele pra gente, tá? Mãe de um filho, trabalha como executiva de marketing numa empresa de telecomunicações em Munique. Quer dizer, multitalento, né? Bom, esse projeto da editora Gira Brasil é sobre escritoras parceiras que falam sobre a sua carreira, sobre o que é ser mãe e mulher em outro país, inclusive em meio à pandemia, tá? Meu nome é Ivana e o tema, né, dessa série de lives se chama Escrevendo Minha História no Mundo. Vou chamar a Manuela pra cá. Vamos lá, Manuela. Problemas técnicos. Faz parte, faz parte. Por isso que eu não desligo mais a live. A gente resolve ao vivo mesmo. Isso, eu atualizei e pronto, deu tudo certo. É, Oi, pessoal. faz parte, faz parte. Ai, que prazer falar com você. A gente se fala tanto online, mas a gente Isso, nunca se vê, né? exato. Muito legal conhecer você, mesmo que ainda virtualmente, né? Mas ter essa É, conversa cara a cara, né? é gostoso. Olha, tem um monte de gente entrando aqui que Tô deve vendo. ser seus queridos aí. Cláudia Poetisa, Cat Educa, Cissa Ribeiro, Nath G. Nunes, Chile Brasil, tem um monte de gente boa aqui, Ai, que delícia. coisa boa. É. Enquanto você estava fora, eu já estava falando do Encontro de Marés. Ai, Tava aqui ótimo, tá aqui. falando dele. É demais esse livro, né, Manuela? É, Até quando, essa pergunta da capa, você já quer ler o livro, né? Até quando pode-se ignorar suas origens? isso. Não dá pra ignorar, não é? Não Não, dá. Uma hora tudo se tudo ajeita. vem. Tudo É, vem, né? E tudo você vai bem. ter que encarar aquilo, não vai ter Exato. saída. Não tem jeito, não dá pra escapar. Não. Bom, você sabe que a gente está com esse projeto, né? Mulheres no Mundo, escrevendo minha história no mundo. É no mês de março, mas assim, é mais para dar voz mesmo a essas autoras, escritoras que a gente tem de parceira maravilhosas. Esses dois livros da Manuela, gente, não são da editora, mas estão na livraria da Gira Brasil, né? Você quer falar um pouquinho deles, Manuela? Então, primeiramente, oi, pessoal, obrigado por vocês estarem aqui hoje, né, comparecendo a essa conversa, eu diria mais, né? E meu nome é Manuela Max Che, eu vi que você falou assim, como é que pronuncia esse nome? Então, se pronuncia Che, é um nome coreano, meu marido é coreano, então é meio complicado mesmo, não é fácil. E, enfim, eu escrevi esses dois livros, tem mais livros aí que com fé em Deus vão ser lançados. Então, eu vou falar um pouquinho de Ventos Nômades, foi o primeiro livro que eu lancei, bem curtinho, né? Ele é um livro de contos, fala muito sobre a trajetória, né, de pessoas que gostam de viajar ou que moram fora do Brasil, choques culturais. Então, muitas das coisas que a gente vivendo, a gente como brasileiro vivendo fora do Brasil, a gente vive. Então, as pessoas que, enfim, que moram fora, não só na Alemanha, mas que moram fora em geral, ou que já viveram fora do Brasil, sempre se identificam, assim, com aqueles choques culturais bem básicos, né? Então, então, assim, são 10 contos, cada conto se passa num lugar diferente, mas temos, assim, muitos personagens brasileiros, passando por vários perrengues culturais pelo mundo, né? Faz parte, né? Faz parte, né? Se não tiver perrengue, não vale a pena. Não, E tem esse aqui, Encontro de Marés, que ele já é mais gordinho, né? E esse é um romance, um romance que fala, na verdade, da história de 3 mulheres que vêm de Salvador. E a história principal é de uma moça que foi adotada por um casal de alemães, então tem novamente essa conexão Brasil-Alemanha. E ela retorna ao Brasil
ela não sabe, na verdade, por que foi abandonada pela mãe, então ela tenta ignorar essa brasilidade dela por muito tempo. Por isso que vem essa pergunta de até quando vamos ignorar suas origens, né? Vem dela. E ela é confrontada com todos esses medos, esses traumas, e assim, a obra é uma obra relativamente forte, porque ela trata de alguns problemas sociais do Brasil, tipo prostituição infantil. Então, não é só típico, né, pobreza, né? Então, mostra algumas realidades. Algumas realidades que não são que não são fáceis de engolir, né? Que são pesadas, mas que né? mas que eu acho que são precisa que vai ser falado, né? Precisa ser falado, exatamente. Então, é um pouco de abrir essa discussão sobre isso. Que delícia! Ó, já tem gente aqui. Já quero ler. Tem a venda no e-book? Tem. Tem e-book, sim. Também tem. Que delícia! Bom, vamos lá, Manuela. A gente tem aqui, na verdade, assim, um bate-papo, né? Nosso aqui, não é nada formal, então tranquilo. Sobre o que é ser mulher nesse momento tão único das nossas vidas, né? Sim. Uhum. E as mudanças na vida pessoal e profissional proporcionada por uma mudança de país. Tudo isso sem esquecer, claro, da dificuldade e dos desafios que a gente enfrentamos simplesmente por ser mulher. Isso. Né? Então, e tudo isso junto numa pandemia. Nossa! Cenário perfeito, né? Isso, exato. Então, assim, o tema número 1, na verdade, a gente não é obrigada a seguir 100%, mas o tema número 1 é impacto da mudança de país no trabalho como escritora. Certo. Aí eu faço uma pequena introdução que, assim, quem já viveu essa aventura, que é morar em outro país, conhece bem essas palavras, emigrar e imigrar. Significam, respectivamente, sair e entrar num outro país diferente para viver temporariamente ou definitivamente. Eu queria começar esse bate-papo falando sobre como foi essa experiência de deixar o Brasil e partir para uma nova vida em outro país. Qual o impacto disso, né, nessa mudança, não apenas para você como mãe, mulher, profissional, mas principalmente como atora. E todas essas novidades, elas inspiram ou elas dificultam esse trabalho de escrever, ser criativa? Conta um pouquinho para mim, Manuela. Então, a minha trajetória de ter vindo para a Alemanha, eu vim como estagiária. Então, eu vim com 25 anos, ainda relativamente nova, sem filho, então, assim, mais uma questão profissional, né? Sim. E aí eu fiquei, digamos assim, conheci meu marido, fiquei. Meu marido foi o catalisador de eu ter ficado, mas não de eu ter ido para a Alemanha. E segurou você aqui, né? Segurou, exatamente. Então, assim, ser mulher na Alemanha, eu digo, às vezes é muito bom, porque eu acho assim, tem diversas coisas na Alemanha que eu digo assim, enfim, existem oportunidades, você tem respeito, não tem gente que fica te cantando na rua, coisas do tipo, que no Brasil existe muito, né? Muito, sim. Mas como todo lado bom, também existe o lado ruim. Que eu acho assim, não só para a mulher brasileira, mas a mulher em geral na Alemanha, eu acho que ainda ela é muito... existe a expectativa, principalmente depois de você ter filho, de que você vai cuidar do filho. Você tem que... Acho que, na verdade, não só na Alemanha, mas na grande maioria dos países do mundo, né? De que você tem que abandonar a sua carreira, você tem que sacrificar. Isso que, para mim, na verdade, foi um pouco assim... Nossa, na Alemanha também é assim? Como assim, sabe? Então, a gente acha assim, pai de primeiro mundo é diferente, mas na verdade não é tão diferente assim. E uma coisa assim de ser mulher na Alemanha, mulher brasileira na Alemanha, eu acho que as pessoas ainda têm um pouco de preconceito com a mulher brasileira, né? Mulher brasileira que às vezes é considerada fácil, que é considerada sensual. Apesar de eu não ter o estereotipo... digamos assim, que as pessoas acham do brasileiro. As pessoas sempre dizem assim, você é brasileira? Como assim? Mas, né? Mas eu acho que nesse aspecto é um pouco difícil às vezes, né? Eu já passei por algumas situações assim, meio chatas.
Então, assim, com relação à experiência de viver na Alemanha com a literatura, Sim, certamente os perrengues que a gente vive, os choques culturais, eles são adubo, inspiradores. É, eles são adubo para a escrita, né? para Porque acontecer a coisa, né? exatamente, porque primeiro que quando você muda de um país para o outro, você começa a ver outras realidades, você começa a conhecer pessoas de outros países, não só os alemães, como foi no meu caso, mas a Alemanha que está se tornando cada vez mais um país de imigrante, você acaba conhecendo turco, afegão, é, gente de todo tipo e jeito, né? Então abre um pouco a cabeça e isso cria mais histórias, né? Isso às vezes causa atrito, né, entre você e Sim. outras pessoas, mas isso também te faz pensar, e isso cria esse adubo para poder criar histórias. Então, eu acho que essa questão do cultural para mim é muito forte, porque eu que sou filha de português, moro na Alemanha, sou casada com um coreano, então é tudo assim meio, Que mix né? É uma coisa assim meio, né, cidadã global, digamos assim. globalizada, É, multi-culti, né? então, é lógico. Então, por exemplo, em Ventos Nômades, eu explorei quando eu conheci meus sogros coreanos, eu explorei quando eu tive um relacionamento com um egípcio há muitos anos atrás. Eu li essa parte. Então assim, eu tentei, eu acho que é uma coisa tão forte para mim, porque eu tô Sim. tão inserida nessa questão multicultural, que para mim certamente é algo que me inspira a criar mais, falar sobre multiculturalismo, choques culturais. Ai, que gostoso ouvir, né? E às vezes as pessoas que passam, mesmo que passam por esse processo, algumas travam. Exato. Que bom que você conseguiu levar para o lado positivo e se inspirar. Que daí, inclusive, saiu algumas partes ou dos seus livros, né? É claro que quando a gente olha assim, retrospectivamente, né? Quando eu olho coisas que aconteceram 5, 10 anos atrás, eu tenho talvez uma atitude diferente de quando aconteceu naquele Ah, momento, né? sim, sim. Mas eu procuro ver de uma forma. Então, eu tento ser o mais cabeça aberta possível. Nem sempre eu consigo, sendo Sim. sincera. Acho que ninguém consegue ser 100%. Não, não. A gente, na verdade, meio que se julga um pouquinho, né, É, Manuela? Rola aquele auto-julgamento. Mas também é assim: se a gente ficar lá com o chicotinho, não vai não vai sair nada de positivo. Então, que bom que você falar. conseguiu pegar as histórias e trazer uma lição de cada uma. Isso já tá super positivo, né? Exatamente, é. Eu acho que também é o papel do escritor, é você tentar fazer senso dar significado àquilo, né? De você parar e pensar, peraí, aconteceu aquela situação, como é que eu vou, né, tirar uma lição disso? Qual é a moral da história disso, E como né? é que eu vou compartilhar isso com o público levando uma mensagem, né? Exato. Igual a história do egípcio, não porque você falou, mas ali tem uma para mim, por exemplo, leitora, né? Quando eu cheguei naquela parte, o que eu entendi? Poxa, ela se manteve nos valores dela. Ela não cedeu. E Exato. pelo que eu entendi, você já foi assim para o encontro, né? Eu não vou ceder, né? É. Então, Aí hoje em dia, como retrospectiva, eu diria, será que eu podia ter cedido um pouco? um Será pouco que eu podia ter sido mais mais. flexível? Então a Será que se eu gente vai refletindo. cedesse? Será que se eu cedesse lá na frente, esse ceder ia me custar alguma coisa? Porque daí também abaixou a cabeça. Tudo isso a gente depois Exato. fica avaliando, né? Exatamente, exatamente. Mas faz parte, a gente vai aprendendo como pessoa e aí a gente, como escritor, vai tentando Evoluindo. evoluindo, faz É, parte. é. Que gostoso ouvir você. Bom, o nosso tema número 2 seria adaptação, dificuldades e curiosidades sobre essa adaptação em um novo país. Uhum. Falo por experiência própria, que a pergunta número 1 que a gente recebe é sobre a adaptação no novo país, né? A primeira coisa que as pessoas perguntam é: e aí, já estão adaptados, né? É a primeira coisa. Isso, isso. Eu passei por 12 mudanças de Nossa, país, de cidade, de casa, então eu nem precisava mais responder essa pergunta.
mas você está aqui desde 2005. Então, assim, acredito que adaptado vocês estão, com certeza, né? Não tem dúvidas. Sim. Mas, assim, uma curiosidade, né? Que praticamente todo mundo tem. Como foi a experiência de vocês nesse sentido? Tanto no que diz respeito ao dia a dia, no trabalho, criança, vida, família, essa coisa de se adaptar e gerar dificuldade e curiosidade. Também agregou como autora para você? Sim, porque esse processo de integração, ele também não é fácil, né? É uma rodovia meio esburacada, né? Às vezes ela é um autobahn e às vezes ela é uma montanha-russa. Então, assim, eu posso dizer assim, no meu caso, quando eu vim trabalhar aqui, eu vim trabalhar numa empresa relativamente internacional. Munique é uma cidade relativamente internacional. Eu falo inglês no trabalho até hoje. Assim, eu falo um pouco de alemão no trabalho, mas no trabalho não existe que eu fale alemão. Então, meu alemão é no meu nível pessoal, que eu falo bem. Poderia ser melhor, digamos assim, sempre poderia ser melhor. Nunca vou ser um Goethe da vida, mas tudo bem, né? E eu acho assim que a língua é essencial nesse processo. Assim, pode parecer que é óbvio, mas o que eu vejo muito aqui, sem querer julgar ninguém, pelo amor de Deus, mas existem muitas pessoas, né, que vêm para cá né, para viver aqui e não sentem necessidade de falar o alemão. Não se incomodam em respeitar a língua local. Porque às vezes as pessoas estão tão assim, eu vou só ficar com o meu grupinho de brasileiros, eu vou ficar com o meu grupinho de turcos, e né, vai passando o tempo e não... Enfim, e tudo bem, cada um com seus... Cada um escolhe, né, o que quer fazer, como quer fazer. No meu caso, eu acho que eu comecei a sentir mais essa pressão de falar alemão, de estar mais integrada quando meu filho nasceu. Porque antes eu estava meio assim, eu tenho muitos amigos estrangeiros, eu não estava assim tão preocupada de ter amigos alemães, até porque eu tinha a sensação que eu tinha tentado o máximo possível, mas a gente sabe que o alemão tem um pouco de fama de ser um pouco mais reservado. Você tem que estar batalhando para fazer aquela amizade alemã. Então, não é dizer que eles não são pessoas legais, mas é só diferente. Até porque eu percebo, assim, Manuela, depois também que você ficou amigo dele, ele é seu amigo. Aí ele é seu amigo de verdade. De verdade, né? Isso. Né? Então, assim, mas quando meu filho nasceu, aí começou a ir pra creche, começou a ir pra, enfim, jardim de infância. Então, lógico, ele tava brincando sempre com os amiguinhos dele, que é poder... convidar o amiguinho para vir para casa, não vou convidar o amiguinho sem a mãe ou sem o pai. Então, eu tive que me virar para poder melhorar o meu alemão. E então, cada um vai sentir uma necessidade diferente. Ou seja, por uma questão profissional, seja por uma questão pessoal, de familiar, né? Mas eu acho que nesse processo de integração, não tem jeito. Para você assistir um programa de televisão, você ler um livro, você conseguir ter uma discussão sobre política no país, tem que falar alguma coisa, né? O vizinho de frente, que às vezes vem fazer uma coisa ali. Você viu que o lixeiro não... Né? Se você não tá com o mínimo, você tá fora da sociedade, né? Você tá ali meio que boiando, né? Ali na periferia da sociedade. Você vive no país, mas você tá meio que... Então, assim, mas tem pessoas que conseguem viver. E tá tudo bem, eu quero assim, julgar ninguém, pelo amor de Deus, né? Mas eu acho que na minha experiência, pelo menos, foi quando eu comecei a dizer assim, não, eu tenho que falar alemão. Aí começou a abrir as portas, né? De amizades, de pessoas, né? Que eu antes não tinha contato nenhum. Isso aconteceu. Então não é fácil. Você tem que aprender uma nova língua. Tem dias que você não tá afim de falar alemão, que tudo trava, que você não lembra das palavras. Não vem na cabeça, né? Você esquece.
Enfim, tem frio, tem diversas coisas na Alemanha que a gente meio que sente aquele desafio, mas esse processo de integração que eu acho que também não é muito linear. Um dia você se sente mais integrada, outro dia você tá mais, eu não gosto mais da Alemanha, quero voltar pro Brasil, quero... Não é uma coisa assim, dizer, hoje eu estou integrada e vou ficar integrada para sempre. Não. É uma coisa meio... Sim, sim. Digamos assim, mais assim, caótica. Você falou do filho, né? Eu percebo que, assim, quando eu morei, por exemplo, fora do país, na Inglaterra, eu não tinha filhos, e eu me sentia mesmo falando a língua totalmente fora. Aqui, Isso. quando eu cheguei com as crianças, que você é obrigado a interagir na escola, no kindergarten, com a vizinha, que o amiguinho brincou, brigou, não tem jeito. Você é inserido automaticamente pelo, assim, por tabela pela sua criança. Né? A sua criança te coloca ali. E isso eu achei o máximo. Então, talvez até por isso, eu acho que a Alemanha é mais acolhedora que a Inglaterra. Você acha mesmo? É. E eu fico pensando, né? Baiana de Salvador, e tudo bem o frio, e tudo bem os dias cinzas, passa numa boa? Depende. Se eu estou em casa, passa numa boa. Se eu tenho que sair de casa no meio de uma nevasca, eu sempre digo ao meu marido, ai, que lindo que está nevando lá fora, mas que bom que eu estou aqui dentro. Não faço, não sou uma pessoa de neve, não gosto de esquiar, não gosto. Eu acho que talvez por isso também, né, esse gosto de... eu não gosto de frio, eu não gosto de escuridão, eu gosto de sol, calor, praia, né? Então isso também atrapalha um pouco essa integração, digamos assim, de eu me sentir bem, né? Sim. Mas eu acho que isso para muitos brasileiros é uma questão nossa. muito, eu acho muito também muito. Eu tô perguntando porque eu tenho vários amigos de Salvador que moram no interior de São Paulo. E eles falam assim, Ivana, eu tô morrendo aqui porque eu não tô lá em Salvador no sol. O que você tá fazendo aí com esse frio? Eu falo, agora já acostumamos, né? A gente já sabe, mas eu também sofro igual você. Você tem razão. Manuela, nosso próximo tema é ser mãe, ser mulher, autora durante a pandemia. Impossível a gente não falar sobre a pandemia, sobre esse vírus, de que forma isso impactou, né, na vida do mundo inteiro. A minha mudou totalmente, eu acredito que muitos desses ensinamentos, porque eu vejo dessa forma, um reaprender total, sendo que a gente já havia passado por uma fase de mudança ao trocarmos de país. Então, assim, a gente troca de país, a gente tem um filho novo, aí vem uma pandemia, enfim, tudo muda outra vez. Para você, né? Para você, o que é ser mãe, mulher, autora em outro país numa pandemia? E quais os desafios e os ensinamentos que essa experiência te traz? Que você acha assim, nossa, durante a pandemia eu senti isso, eu percebi aquilo, aquilo mudou, aquilo, isso, enfim. Fala pra gente. Então, pandemia, né? É o tema do mundo no momento. Assim, para mim, como todo mundo, né? Eu me sinto privilegiada de certa forma, porque eu pude trabalhar de casa. Eu tenho um filho só. Então, assim, pessoas que às vezes não podem trabalhar de casa, têm que se deslocar, né? Tem 2, 3 filhos, muito mais difícil, né? No nosso caso, a gente tem um filho de 7 anos, então ele teve que fazer, né, escola de casa, então pra gente foi um pouco aquele estresse de eu não sou pedagoga, eu não sou professora, né? Então, lógico, você tem que conciliar, né, o trabalho com criança que às vezes também tem crianças também que começam a pensar, nossa, por que eu não tô indo pra escola? E começam a questionar, e meu filho teve ataque de pânico, então não é, né? Mas assim, a gente vai aprendendo a lidar com isso. Então a gente passou, eu posso dizer assim, por nós, que nós passamos assim, os primeiros 2 meses foram horríveis. Eu acho que para todo mundo, ninguém estava acostumado com isso, era uma situação horrível. A gente foi se adequando. Até hoje a gente está trabalhando de casa. Nós estamos, eu e meu marido, trabalhando de casa há 1 ano. Sim. Sem pisar no escritório. Mas é uma bênção, né? Nós tivemos esse privilégio, graças a Deus.
E tem sido difícil, mas nessa questão de conciliar todas essas... É como se eu fosse uma malabarista. Malabarista. Eu acho que muitas mães estão nessa assim. situação. E assim, para mim, como autora, por um lado, pode parecer assim, isso é são temas, podem ser temas que podem criar. Tratados, No meu caso, eu fiquei tão ansiosa durante esse tempo, eu não consegui. Eu consegui, assim, terminar um livro, mas eu não consegui blogar, eu não consegui, digamos assim, estar nas mídias sociais, porque as mídias sociais estavam tão assim, pandemia, que eu não conseguia mais ficar no Facebook, porque era 24 horas por dia pandemia. Então tem uma hora assim, não, eu tenho que desligar. Então, assim, ensinamentos, eu acho que primeira coisa, de gratidão. Eu tenho, assim, gratidão. Nós não pegamos essa doença, nós estamos bem, nós tivemos esse privilégio de estarmos de casa, de trabalharmos de casa. Então, mas, assim, o ensinamento de que, primeiro que tudo pode acontecer nesse mundo era uma coisa que eu acho que ninguém esperava. E, tipo assim, a imprevisibilidade de tudo isso foi algo surreal. Eu acredito que também meio que a pandemia colocou assim a estupidez humana, digamos assim, escancarou essa estupidez humana, né? E é algo que me assusta muito. Então, assim, eu fico parando para pensar um pouco de, nossa, como é que vai ser a partir desse pós-pandemia? Uma coisa assim meio distópico, quase. Total. Então, para mim foi um ensinamento, quando eu digo assim, conecto também com a questão da Alemanha, foi você vê a situação na Alemanha hoje, o alemão não é diferente de ninguém. Não. Todo mundo diz assim, né? Quando eu converso com alguns clientes no Brasil, eu lido com clientes no Brasil, eles dizem assim, mas os alemães são certinhos, né? Eles seguem as regras. Eu digo, filho, não é bem assim, não. Não é tinha, assim, não. Não tinha o elevador lá na pista. Maiorca. Não tinha o elevador lá na pista de esqui, eles subiam com o esqui na mão, mas eles foram. Exatamente. Então, um pouco dessa questão de que às vezes a gente coloca uma cultura, um certo tipo de nacionalidade num pedestal. Patamar, não é assim, né? Todo mundo é ser humano, todo mundo tem suas necessidades de socialização, todo mundo tem. Então para mim esse foi o aspecto negativo de ter visto isso, de ter dito, nossa, realmente o mundo parece que não aprendeu nos últimos tempos, desde a gripe espanhola até cá, e as coisas continuam se repetindo, os mesmos erros continuam se repetindo. Mas de tudo isso, pelo menos a parte positiva, se eu for colocar assim, eu acho que existem coisas positivas, como tudo. Sim. E eu acho que muitas pessoas começam a repensar, né, no valor da vida, de dar valor a pessoas que às vezes você acaba não conseguindo ver mais. Eu não vejo meus pais faz 2 anos. Então eu acabo dizendo assim, nossa, eu quero ver meus pais mais do que antes, talvez. Muito mais, Então é uma coisa assim, bem de você para pensar e dizer, olha, valorizar aquelas coisas que a gente acaba não valorizando durante a pressa do dia a dia, né? De você como ir para o Brasil, por exemplo. Eu me lembro da última vez saindo do Brasil assim, eu nem sei por que eu venho, sabe? Só passo raiva. Como agora? Como que eu tenho coragem de ter falado uma frase dessa? Não é? Então a gente começa a pensar nas coisas, né? O que a gente podia ter feito diferente, ou as pessoas que realmente te mandam aquela mensagem no WhatsApp, e aí, Manuela, tudo bem? E é aquelas que não mandam, você vê assim, essas são as pessoas. Então, assim, você começa a filtrar um pouco mais, eu acho. E eu acho que por isso eu acho que tá numa encruzilhada, né? Então, isso, é o reaprender mesmo, né? O redescobrir, o olhar para o próximo que está do seu lado e tá tudo bem aí, quer um pão? Vamos trocar um bolo, né? Eu tive metade aqui, metade aí, que a gente não podia fazer isso nunca. Não, tô muito ocupada. Não, tô muito ocupada, né? Exatamente. E agora acabou, né? Agora você começa a refocar as suas energias de uma certa forma.
O nosso próximo tema, processo criativo de um escritor, particularidades de cada um. Ah, antes de eu ir, a Gisele Bon tá aqui falando olá, do livro Alles Gut. Olá! Oi, ela também é nossa parceira, olha só. Magna Ferreira, Light Minha amiga. Designs. Ah, legal. Oi, Magno. Comida de Gringos Livros. Ah, e a comida de gringo é a Ana Fonseca. Ah, todo mundo te prestigiando aqui, Manuela. Graças a Deus. É, ó, Obrigada. Maiana Lima, Nath Gomes, John Catherine, Antispanum Massage, Guia Colônia. Tem Delícia, algumas pessoas que eu conheço. Patrícia Ó. Cacau, a Brita, olha a Brita. Oi, Brita. Oi. Mandando um beijo para vocês. Que gostoso! Vamos falar Obrigada. um pouquinho de oi para eles, né? Porque a gente fica aqui no nosso bate-papo, mas eles também merecem um oi, né? merece. Então, esse tema 4, que é o processo criativo do escritor e a particularidade de cada um. Então, assim, como é, né, mulher escritora, vivendo em outro país, processo criativo? Como é a preparação disso? Como é a pesquisa, se é que você faz ela para um determinado tema? Uhum. Tem, assim, uma regra? Quando eu começo, eu faço tudo de uma vez, ou não? Eu vou pela inspiração, quando ela vem, eu escrevo, quando ela não vem, eu não escrevo. E, assim, é um processo corrido para você? Ou é algo que acontece em etapas, né? Então, assim, eu queria saber do seu processo particular, se você tem alguma curiosidade. Assim, eu já fiz algumas lives e é muito, essa parte para mim é a mais legal de todas. Todo mundo tem uma coisa diferente, né? Exato. Eu imagino que sim. No meu caso, assim, eu acho que o meu processo ele está evoluindo, eu espero, pelo menos. Porque quando eu comecei a escrever, na verdade, comecei a escrever em Conto de Marés, apesar de eu ter lançado Ventos Nômades antes. Sim. E foi um pouco assim, eu sou aquela pessoa que eu tenho meio que aquelas ideias, assim, né? Eu tô dormindo, aí eu acordo, ideia. Aí eu vou lá e anoto. Aí só que eu tenho um pouco, às vezes, de dificuldade de conectar essas ideias, entendeu? Eu preciso de ter. Meu cérebro, eu não sei, eu acho que ele precisa de um certo tempo para dizer assim, como é que eu vou conectar A com B? Sim. E então, assim, às vezes o meu processo ele não é linear. Eu começo com uma ideia, aí eu vou escrevendo essa ideia, aí eu tenho uma outra ideia. Não, tá, eu mudo tudo de novo. Tá. Eu sou um pouco lerda nesse aspecto, porque em Conto de Marés, eu demorei 5 anos para escrever, porque eu ficava mudando de ideia o tempo inteiro. Okay. Aí, então, para mim, esse processo foi um pouco cansativo também, para responder a sua pergunta, porque, claro, quando você está trabalhando com filho, né, com minha mãe, não se tem, assim, eu não tenho um familiar, não tem ninguém aqui para me dar uma força. Então, é um pouco de você dizer assim, tem aquela horinha ali, aí eu vou lá e escrevo alguma coisa, né? Uma coisa meio... Eu não tenho um horário para escrever, né? Então, é uma coisa que também não ajuda. Sim. Então, só que aí eu fui aprendendo que não dá para ser assim. Não dá para eu escrever um livro a cada 5 anos. Não dá. Então, aí eu fui... Então, por exemplo, com esse livro... Eu estou lançando um outro livro com a editora Pendragon, que fala desse relacionamento que eu tive com o egípcio, que é do conto, né, que você leu de Tempestade de Areia, de Ventos Nômades. Sim. Então, eu meio que fiz um pouco maior. Aí eu fiz a pesquisa, porque eu tive que fazer Eu tive no Egito, mas eu tive que lembrar, né? Eu tive no Egito há 20 anos atrás. Eu tive que, peraí, como é que é? Aí, então, como é que... Cairo. Então, Revolução Egípcia, eu tive que pesquisar tudo isso. E aí eu fui pesquisando e as ideias foram abrindo. Tá. E aí eu fui começando a trabalhar como se fosse uma estrutura. Tipo, capítulo 1, eu vou falar sobre isso, isso e isso. Capítulo 2, isso, isso e isso. Aí eu fui criando essa estrutura para me dar uma ideia do que eu vou escrever, quando eu vou escrever. Principalmente porque minhas ideias de escrita, elas é sempre assim, passado, presente. É uma coisa assim, eu não consigo ser uma pessoa linear e muito direta.
Nossa, só me identificando com o que você está falando. Então para fazer essas conexões passado-presente, eu precisei ter essa estrutura. Só que aí eu vou escrevendo e diz assim, mas espera aí. Será que eu posso pegar o capítulo 10 e mover para o capítulo 3? Então, eu meio que às vezes imprimo o livro todo e eu meio que vou cortando até pedaços e vou enfiando mesmo manualmente, porque eu não sou aquela pessoa que tem uma ideia linear e escreve certinho. E vai. Não sou assim, de forma alguma. Eu sou completamente caótica nesse aspecto. Então, mas tem até um termo para isso, né? Que do caos depois tem até uma coisa que se explica assim. Então tá tudo bem. Tudo bem. Eu acho que no final das contas, para o leitor, assim, para a gente que é escritor, aí a gente quer saber do processo criativo de cada um, porque aí cada um a gente começa a ter essa curiosidade. Para o leitor, ele quer o produto final, ele quer o livro, né? Então, se você demorou 5 anos, 1 ano, se foi caótico, se você usou estrutura, para o leitor não faz diferença nenhuma. É que tem muita gente que é curioso com isso, né? Isso. Por exemplo, quando eu fui fazer esse roteiro, eu tenho um jornalista que trabalha na minha equipe. E ele escreve assim, eu trabalho com ele desde 2010, 2011. Então, assim, ele falou, Ivana, eu quero muito ver essas lives para descobrir o processo criativo dos autores. Porque é assim, é muito curioso, né? Olha só o que você está me falando. Por exemplo, eu falei com a Iana, que foi uma das minhas primeiras lives aqui, Iana Maru. Ela faz questão de ilustrar os próprios livros. Ah, legal. Daí você fica assim, gente, mas... E ela também falou, não tem nada linear. Eu tenho muitas e muitas ideias, às vezes tem papelzinho, não sei aonde, que eu vou procurar ele, que ele vai continuar uma parte. Isso é muito legal. Mas eu penso um pouco assim, eu sou um pouco desse sentido. Agora eu comecei a escrever um livro meio falando de Portugal. Meu pai é português, e aí eu meio que, eu quero fazer uma coisa com Portugal. Mas eu também quero fazer uma coisa com baianês. Aí eu também quero colocar o sotaque português, palavras portuguesas. Será que eu vou colocar também um personagem angolano? Ok, vamos então agora pegar um vocabulário um pouco angolano, português angolano. Aí eu fui fazendo as pesquisinhas, vou colocando tudo numa pastinha. Aí toda vez que eu digo assim, como é que eu vou criar esse diálogo? Eu vou lá e olho, essa palavra pode ser legal. Então, eu estou tentando me organizar mais por uma questão de ser mais eficiente, de uma certa forma. Eu adoraria poder ter tempo para escrever mais e poder ser mais... ter mais essa criatividade caótica. Mas eu acho que nesse momento de que criança em casa, trabalho, né? Então e a gente também tem que... Eu não sei você, mas eu só sou criativa quando a mente está limpa. Porque mas por isso que eu também não consegui. Sai no meio de tudo. Tem que. Daí acabou, daí trava, daí não vai. Exatamente o que você falou. Eu travei, fiquei muito ansiosa e o processo de escrita travou. Para mim trava. Porque aí eu ficava tão... Eu tenho um trabalho que é um pouco... nem sempre é fácil. Eu tenho uma chefe que ela é bem... E ela fica, Manuela, você já fez isso, você já fez isso, você já fez isso. Eu fico, meu senhor do céu! Sai! E aí chegou na pandemia, lógico, né? As empresas não querem saber se você tem filho em casa. Eu tô nem aí, elas querem a sua performance lá, independentemente da situação. Entrega. Deadline, cadê o prazo? Exato. Então, eu não consegui. Então, eu preciso agora desse... né? Mas não que a gente tá esperando ele chegar, né, Manuela? Parece que ele tá chegando. Vamos ver, né? Vamos ver aí. Quem sabe, óbvio, pro fim do ano, pelo jeito, né? Do jeito que estão. Ai, que legal, viu? Fala um pouco para mim desses novos projetos seus. A gente tem ainda mais 15, 20 minutos, então eu queria abrir para você falar das suas coisas novas.
Legal. Então, o primeiro, assim, depois desses 2 livros, Encontro de Marés e Ventos Nômades, eu escrevi com a Ana Fonseca, do Comida de Livro Gringos. Obrigada. A Ana Fonseca, ela já tem 2 livros chamados Comida de Gringo, eu acho que é Sem Mistérios, e eu não lembro o primeiro, mas é uma série de livros. E esses livros são de crônicas, e eles falam, basicamente, são relatos de viagem. Então, por exemplo, eu falei de Portugal, né? Como é que foi minha viagem em Portugal? O que eu comi, o que eu fiz, o que eu descobri, as situações que eu passei, as lembranças que eu tive de quando eu estive lá a primeira vez. E a gente sempre dá uma receita, ou 2 receitas, ou às vezes 3 receitas de cada lugar que a gente vai. Então, é um misto bem gostoso, assim, uma leitura bem leve mesmo, que fala sobre viagens e comida e diferenças culturais, enfim. E esse livro a gente lançou agora, tem pouquinho tempo, eu ainda tenho que promover até mais, pela editora Dialética, que é lá do Brasil. E a gente agora vai ver como é que vai conseguir, né? Deslanchar isso aí. E eu tenho mais um livro agora com também a editora Pendragon, que foi a mesma editora que publicou o Encontro de Marés e Ventos Nômades. É um livro que agora está em produção, se chama De Vista para a Mesquita. E é um livro, não é um pouco autobiográfico, porque eu tive um relacionamento com um egípcio em 2001, 2002. Eu fiz algumas viagens ao Egito para conhecer ele, a família dele. Então, a família dele era muçulmana, então a gente teve vários atritos, várias questões culturais e religiosas, enfim. E eu reimagino como seria se eu reencontrasse esse homem agora, 20 anos depois. Sim. Então, um pouco de acerto de contas, Então, tem de novo esse passado-presente. E é um livro mais curtinho, não é um livro tão grande quanto o Encontro de Marés, mas é um livro que é mais curtinho, Mas foi um livro gostoso também no sentido assim, porque aborda certas questões culturais do Egito, o Islã, e que eu acho particularmente fascinante. Eu também acho fascinante. O Cairo é um negócio de louco, uma coisa assim, nossa. Eu tenho até medo de ir, sabia? Eu acho que vou ficar muito apaixonada. Medo de ir lá. Eu quero muito voltar, né? Mas assim, é sempre aquela coisa, pandemia, risco de terrorismo, uma coisa meio... Você fica meio que com aquele coração na mão, né? De voltar. Mas eu gostaria muito de um dia voltar, porque Cairo, apesar de ser uma cidade louca, caótica, poluída, mas é uma coisa de louco. É um lugar, assim, que é único mesmo. Sim. Então, eu gostei muito de escrever sobre isso, porque eu também abordei a questão da mulher, né? Um pouco da questão da Revolução Egípcia. Então assim, foram vários temazinhos que eu coloquei dentro desse livro. E foi um livro que eu consegui, pelo menos, terminar no ano passado, durante a pandemia. Então, foi uma forma também de... Então, saiu alguma coisa. Saiu alguma coisa. Foi assim, aos trancos e barrancos, mas... Saiu! Se escrevia uma coisa, um mês depois escrevia mais alguma coisa. Então, era uma coisa meio... Mas, olha, que positivo. Pelo menos saiu. Imagina se você falasse, gente, passou o ano inteiro da pandemia e não produzi nada. Teve. Nasceu um filhinho ali. Eu falo muito isso com a Brita, que eu não sei, acho que para você também, mas cada livro é um filho, não é? É um parto e é uma delícia de ter, né? Sempre cai mais um. Nossa, eu vejo o quanto que ela se dedica, o que tudo como editora, né? O quanto de pesquisa, o quanto os profissionais se reúnem para ter certeza de que, no caso da tradução, né? Da tradução do português para o alemão, procurar a palavra certa para ver se aquilo realmente faz sentido, ou faz o mesmo sentido, ou não. Aqui tem que ser outro. Então, quando sai, é um filho. Eu comecei a entender esse processo como uma gestação. É verdade. Eu acho que tradução também. Você pega um filho de uma outra pessoa e você vai também, né? Isso tem que ter o respeito pela mensagem e é trabalho. Que quer passar, né? Não posso desconfigurar o que ele está querendo passar ali.
E todo esse cuidado. Então, eu imagino que para você é a mesma coisa com a cultura. Você está Isso. falando da cultura do outro, então eu também tenho que tomar um certo cuidado. Então, Isso. nossa, então quantos filhos você tem de livros, Manuela? Eu tenho 3 filhos e um em gestação, porque está sendo produzido Que agora. legal! Bom, que gostoso foi o nosso bate-papo. Deixei esse tempinho final para você falar mesmo dos seus projetos, de você como autora. Acho importante. E eu vou iniciar o nosso encerramento aqui. Tá joia. Tudo que é bom dura pouco. E se pudéssemos, certamente passaríamos aqui a tarde toda conversando sobre Pois é. livros, inspiração, processo criativo, que é o que a gente realmente gosta, Isso. né? Boas histórias não faltam. Eu queria então encerrar essa live agradecendo especialmente a vocês todos que estão aqui, que vieram nos prestigiar. Agradecer também a Editora Gira Brasil pela oportunidade de estar conduzindo essas lives com essas autoras maravilhosas, mulheres incríveis, que cada vez que a gente conversa, a gente fica apaixonada por vocês. E brindar mesmo a mulher, a vivência, as nossas experiências de vida e essa bagagem que vocês compartilharam aqui, você, né, Manuela, Isso. compartilhou com a gente hoje. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Então, muito obrigada pelo convite. Eu adorei a experiência. Eu nunca tinha feito uma live, então. Ai, que bom! Pronto, já aprendi mais uma coisa hoje, aprendizados. Exato. E obrigada a todas as pessoas que vieram, ou que deram nem que seja uma passadinha só para ver o que está acontecendo. Então, muito bacana. E obrigada a você, Ivana, a Brita e a equipe da Gera Brasil. Vocês realmente são top. Ai, obrigado, querida. Obrigado. Então, tudo de bom aí. A gente se encontra um dia, se Deus quiser, numa feira de livros. Vou te dar um abração. Pois é, eu também. Muito obrigada. Foi um prazer conhecer você. Tá bom, então. Beijo, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau.